Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje leremos um texto do irmão Rafael Abdala. Ele é pastor titular na Primeira Igreja Batista de Guarapari, lá no Espírito Santo, advogado e teólogo, e ele é MBA em liderança e gestão. E logicamente que ele é do Espírito Santo, lá de Guarapari. O texto que ele escreveu chama-se Novas Gerações e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o Manancial, o que acontece? Nós somos inspirados, exortados e edificados, porque além do texto tem a porção bíblica para a gente estudar. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, logicamente, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Rafael Abdala, por isso que eu vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas nos esclarecer, que nós possamos compreender aquilo que é importante para não só vivermos, mas compartilharmos, e ajuda-nos a cuidar das novas gerações. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos ler lá Juízes, capítulo 2, versículos do 8 até o 14. E diz assim, ó. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que se esqueceu do Senhor e das suas orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviram aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus dos seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Novas Gerações. E o irmão Rafael Abdala escolheu o versículo 10 para ser o nosso versículo-chave. Diz assim: e depois dela, quer dizer, daquela geração, né, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Bom, cada vez que o tempo passa e chegam novas gerações, obviamente existe um grande risco de as pessoas se distanciarem do Senhor, né? E a gente acabou de ler, que triste que foi isso, né? No livro de Juízes, então a gente vê isso que eu acabei de dizer, né? Que as pessoas se afastaram de Deus. Entre uma geração e outra, as pessoas já não sabiam mais quem era o Senhor. A gente tem visto a sociedade investir de forma muito radical nas crianças, adolescentes e nos jovens. A gente vive tempos difíceis e é nítido, né, que as perspectivas do nosso mundo não são nada boas, né? Surgem, portanto, que é uma necessidade urgente de abrirmos os olhos e começarmos a investir com profundo quebrantamento espiritual nessas gerações que estão vindo. Nós temos que investir nelas, nós temos que entender que é fundamental que elas não esqueçam do Senhor. A gente não pode perder as nossas crianças, nós temos que formá-las, porque se nós não ocuparmos o nosso espaço, certamente o mundo ocupará. A gente não pode esquecer também dos nossos adolescentes,
Existem tantas possibilidades para os adolescentes, tantas coisas no mundo, e nós temos que também estarmos atentos em relação a eles. A gente precisa também lutar pelos nossos jovens, que são herança do Senhor, né? Que está lá no Salmo 127:3, que diz assim, ó: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Nós temos então que estarmos atentos para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Por quê? Porque a gente tem que ajudar essa geração que está vindo a se tornar uma descendência forte, uma descendência que vai permanecer na palavra de Deus, que é capaz de vencer o maligno. Como está lá em 1 João 2,14, que diz assim, ó: escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. E escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Então, nós temos que estar atentos para quê? Para que nós possamos realmente acreditar que essa descendência que virá vai ser forte e vai vencer o maligno, porque, ó, está firmado na palavra. Ora, na agenda diária nossa, nós que somos cristãos, que confessamos que Jesus Cristo é nosso Senhor, nós temos que ter nessa agenda um espaço para a gente clamar por essa nova geração. Nós não podemos esquecer das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Certamente você conhece, como eu conheço, pessoas que estão longe do Senhor. Então, aqui fica um pedido: a gente tem que formar um exército, ficar ali na brecha, um exército de intercessores, para que os filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, enfim, para que o povo de Deus continue firme na presença do Eterno. Essa geração que vai vir deve ser orientada e deve acreditar nas coisas que nós acreditamos, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. É perfeitamente possível que nós possamos conviver de forma boa, plena e agradável com essas novas gerações. Veja lá em Zacarias, o exemplo que o Senhor dos Exércitos nos deu. Zacarias 8, 4-5, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, por causa de sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Então é possível que a gente conviva assim com as outras gerações. Não é porque nós já somos mais idosos, ou porque somos adultos, porque a nossa juventude ficou para trás, que nós vamos ter condições de lidar com as novas gerações. A gente pode perfeitamente ter um excelente relacionamento. Então, meu irmão, minha irmã, fica aí pronto para resgatar as novas gerações, pronto para estar atento, para orar por aqueles que virão. Trata-se de um tempo de busca ao Senhor. É um tempo de a gente se quebrantar e haver restauração pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pelos nossos jovens. E aí? O convite fica aqui. Vamos juntos? Vamos então estar ali, ó, diante do Senhor, formando um exército de intercessores por nossos filhos, nossos netos, bisnetos, sobrinhos, enfim, por essa geração que vai vir? Bom, nosso manancial termina assim, ó: na agenda diária do cristão deste tempo, deve haver espaço para o clamor pela nova geração. Agora eu vou terminar aqui, ó, deixando um abraço maravilhoso aqui, bem apertadinho de urso, ó. Lembrando que para nós que vamos orar pelas novas gerações, para nós o abraço da super mega, certo? Quero que você também esteja atenta ao versículo deste ano que nós escolhemos, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, certo de que independente de qualquer desafio que você esteja enfrentando, que você se lembre, ó, de não ter medo, sabe por quê? Porque Deus
já está lá.